Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que aconteceu em Limeira no ano de 2023. É o caso do estudante Eric Delatorre de Araújo, que foi encontrado no dia 22 de janeiro na zona rural de Limeira, porém ele teria perdido sua vida no dia 21 de janeiro. E o que deixou as pessoas mais intrigadas era que possivelmente isso teria acontecido em um ritual. Inclusive, uma coisa que também chamou bastante atenção nesse caso e acabou também levando as pessoas a pensar que foi um ritual foi porque ele recebeu 21 golpes. Então tudo teria acontecido no dia 21 com 21 golpes e depois tudo é um grande mistério. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Primeiro, nesse caso, como se trata de uma coisa ligada a um ritual, segundo o Ministério Público, atualmente isso se trata de algo ligado a um ritual, a maior parte dos nomes não tem sobrenome, então só tem o primeiro nome. Inclusive, quando você procura nas fontes, a maior parte desses nomes eles são abreviados, eles apenas usam a primeira letra do nome, porque se trata de uma coisa que poderia levar a uma certa comoção popular em Limeira, então eles decidiram deixar o nome dessas pessoas aí um pouquinho mais escondidas. E as únicas pessoas que têm o seu rosto mostrado são as que hoje estão presas, que no caso são primeiro uma pessoa, depois duas pessoas e assim por diante, mas tem uma longa jornada até lá. E agora nós vamos conhecer a história do Eric e saber como tudo acabou no dia 21 de janeiro, quando então ele acaba numa zona rural, perto de uma árvore, onde depois no dia seguinte ele vai ser encontrado. O estudante Eric Delatorre era filho do seu Zé e da dona Cleide. Ele também tinha uma irmã de 27 anos de idade, o que fazia com que ele fosse o caçula. E pelo que a mãe vai falando em algumas entrevistas, ele era muito amado, muito carinhoso e demonstrava muito carinho com ela, sempre chamando ela de meu amor, de meu doce, e parece que ele sempre foi um menino muito tranquilo. Segundo a mãe, ele frequentava a escola, tirava boas notas e também tinha vontade de ser psicólogo, porque todo mundo que tinha aí algum problema acabava indo conversar com ele, ele sempre gostava de ouvir as pessoas, então ele achava que ele seria um bom psicólogo. De amigos dele que acabaram nessa cena sendo, enfim, por estar próximos ou até mesmo por ter sido considerados suspeitos, nós vamos ter aqui os dois principais, que era um chamado Pablo e outro chamado Igor. Esses dois meninos, então, eles eram amigos, eu não sei a idade desses rapazes, também não é colocada a idade nem do Pablo nem do Igor, mas parece que o Pablo, inclusive, morava no mesmo lugar, no mesmo prédio ali residencial, no mesmo condomínio que o Eric morava. Então eles eram muito próximos, tinham uma amizade muito próxima. Esses três acabavam juntos, segundo a mãe juntava o Eric, juntava o Pablo e o Igor. Eles ficavam na casa dela, jogavam videogame, eles jogavam muito videogame e também faziam algumas bebidas, uma caipirinha. Esses meninos, eles eram muito grudados, muito unidos, isso desde os 13 anos de idade, e o tempo foi passando. No meio dessa amizade também entra um outro rapaz, um rapaz que também era amigo há mais ou menos esse tempo, talvez um pouco menos do que os outros dois primeiros, que era um rapaz chamado Samuel. Só que o Samuel, ele tinha 3 anos a mais do que o Eric. Segundo o pai do Eric, o Samuel chegava a dormir várias noites na casa do Eric, inclusive o Eric dormia no sofá, deixava o Samuel dormir na cama, ele chamava o pai do Eric de tio, chamava a mãe do Eric de tia e tudo parecia muito bem e todo mundo se dava muito bem, não tinha nenhum problema, parece que os dois ali eram muito unidos. Quando o Eric ele chega ali nos seus 15 para 16 anos de idade, ele começa a namorar a Vitória. E a Vitória passa a ser uma pessoa na vida do Eric, né? Dois jovens ali se relacionando. E o que acontece? O Eric acaba se afastando um pouco das amizades, começa a querer viver o relacionamento dele, começa a tentar aí viver essa experiência que é tão nova na vida dele e os amigos se sentem aí um pouco de lado. E ao que tudo indica, parece que o Samuel ele tinha uma certa rixa em relação à Vitória. Então até os dias de hoje não se sabe se o Samuel nutria algum sentimento pela Vitória e ele acabou ficando enciumado pelo Eric estar namorando a Vitória,
Ou isso não está em lugar nenhum, mas a gente também pode pensar que o Samuel poderia ter ficado enciumado até mesmo do Eric, de repente com a Vitória, né? Não dá pra saber. O fato é que depois que o namoro começa, então começa certas brigas, os dois começam a não se entender sempre, começam um dia aparecer o Samuel na casa, outro dia o pai perguntava do Samuel, eles estavam brigados. Então 3 meses antes, lá para outubro de 2022, esses dois, eles começam a frequentar um lugar. Era um lugar, uma casa de religião, que segundo o pai do Eric, quem teria levado teria sido o Samuel. Então o Samuel, né, convida o Eric para ir até essa casa de religião e nesse local eles teriam conhecido um rapaz chamado Tiago. Tiago seria como se fosse um pai de santo, ele tinha 24 anos de idade e ele era considerado o pai Tiago. Tem um pouco mais, mas eu não vou citar aqui porque eu não quero desrespeitar aí a religião de ninguém, não quero desrespeitar a espiritualidade de ninguém. Segundo a mãe do Eric, depois que isso começa a acontecer, o Eric começa a se tornar uma pessoa um pouco mais introspectiva. Ele tinha momentos em que ele interagia, que ele conversava, mas eram poucos. Normalmente ele estava preso ali dentro do mundinho dele. E as paredes do quarto dele começaram a ser um grande enigma. Enigma que foi inclusive muito, mas muito colocado na mídia, que eram os desenhos, eram as frases que estavam na parede do quarto do Eric. Realmente, se você parar para olhar, é um pouco estranho, você verifica que ele era um rapaz organizado, as coisas dele eram todas arrumadas, mas tinha umas frases ali um pouco sombrias escritas na parede, falando muito sobre um tal de Du, falando muito sobre um tal de Thor. Depois também tinham algumas letras com alguns números e também 3 números, que era o número 7, o número 14 e o número 21. Segundo o que a mãe conta, nesse período, principalmente no último mês antes do encontro do corpo dele, a mãe conta que ele estava cada vez mais introspectivo, estava tendo uma certa mudança de personalidade e aquilo estava começando a deixá-la um pouco preocupada. Ele frequentava a casa da Vitória, Vitória frequentava a casa dele, sempre com os pais sabendo, conversando, olha, eu vou buscar o Eric para ficar aqui com a Vitória, eu vou buscar a Vitória para ficar aqui com o Eric e assim por diante. Até que numa quinta-feira ele teria saído, quinta-feira do mesmo mês, tá? Ele teria saído e não teria voltado a tempo para casa. Ele tinha um horário que normalmente ele chegava em casa, que era 8 da noite, e naquele dia ele começou a demorar. A mãe ficou super preocupada, ele não atendia o telefone e a mãe teria dito o seguinte para ele: olha, você nunca mais faz isso. Isso quando ele atendeu o telefone, perguntou onde ele estava, ele disse que estava dando uma volta e que ele já estava indo para casa. Ela teria dito o seguinte para ele: uma volta não, você vai voltar para casa agora. Ela falou: não, ele falou assim: não, mãe, eu já tô voltando para casa, vai, tá tudo certo, tá tudo bem, pode me esperar. O pai pega o telefone e diz o seguinte: olha, eu não pago internet no teu telefone, eu não pago conta de celular para você, para quando a gente precisa ligar para saber onde você tá ou se acontecer alguma coisa, você não atender a gente. Então, nesse momento, talvez ele tenha ficado um pouco ali receoso de tomar uma bronca do pai. E o pai diz: eu vou te buscar. Ele diz: não, não precisa, eu vou caminhando para casa. A mãe teria dito que não, ele disse: não, eu vou caminhando para casa. E ele acabou chegando em casa. Chegando em casa, a mãe disse para ele: olha, a partir de hoje você está de castigo, você não vai sair de casa até segunda ordem, você vai ficar aqui, você vai cumprir o seu castigo. Segundo a mãe, ele não dava problemas de nada. Ele era um garoto que fazia as coisas dele, ele ia para a escola, fazia as lições, quando ele chegava em casa ele limpava a casa, ele fazia comida com ela, se ela não estivesse em casa ele fazia comida para todo mundo. Quando ele acabava as tarefas dele, ele ia jogar o videogame dele. Então, segundo a mãe, ele não dava nenhum tipo de problema. Os problemas realmente começaram aí nesse mês. Então, aconteceu essa quinta-feira, que é uma quinta-feira, é a última quinta-feira, vamos colocar assim, da vida dele. Passa a sexta-feira, na sexta-feira ele teria ficado em casa, a mãe teria saído para trabalhar e dito para ele: você tá de castigo, então você não saia. Até que de repente os dias se passam e chega no dia 21. Um pouco antes disso também o pai teria perguntado o seguinte para ele: olha, por que o Samuel não vem mais aqui em casa? E ele disse que o Samuel, o Pablo e o Igor não eram mais amigos dele. Por algum motivo ele estava brigado, eles não estavam mais se falando, mas isso é coisa de jovem, a gente até entende, uma hora briga, outra hora tá amigo de novo e vida que segue. Só que quando chega no dia 21 de janeiro, aí as coisas começam a ficar muito complicadas. Ele sai de casa e teria ido para casa desse tal Tiago. Estariam todos juntos, Samuel, também estaria junto o tal Pablo, o Igor, acredito que não, ele serviu de testemunha, mas ele não estava.
e estavam ali algumas pessoas, em torno de 5 pessoas, incluindo até mesmo um senhor, tá? Um senhor com uma certa idade, ali uns 40 e poucos anos de idade, todos na casa então desse pai Tiago. Segundo o que é contado, eles teriam ficado jogando cartas, tá? Cartas de baralho e bebendo, segundo o próprio Tiago e também ali algumas pessoas que estavam juntos. Então, eles teriam bebido, todo mundo estava junto, tinha 5 pessoas ali e segundo o Tiago, segundo também um senhor que estava junto ali no local, mas depois acaba indo embora, eles teriam bebido bastante. Quando chegou por volta ali de umas 8 horas, o Samuel e ele, tá? O Samuel e o Eric teriam discutido. Parece que esse pai Tiago, segundo o que ele diz em uma entrevista, ele teria ficado cansado porque ele tinha bebido um pouco demais, ele já tinha ido deitar com o outro rapaz, que era o tal de Pablo. Quando ele escuta a discussão, ele teria levantado e teria conversado com os dois para que parasse ali a briga, para que eles parassem de brigar. Segundo as palavras dele, ele diz que todo mundo sabia que eles tinham uma rixa antiga. E eu vou dizer que não é só ele que diz isso, várias pessoas dizem que eles tinham sim uma rixa antiga, o Samuel e ele, só não sabem dizer qual é essa rixa antiga. Ninguém sabe dizer, mas muitos ali apontam que pode ter sido a Vitória, pode ter sido aí a namorada do Eric. Mais uma vez, todo mundo coloca como se o rapaz tivesse ciúme da Vitória. Às vezes o rapaz tinha ciúme do Eric. Não dá pra gente colocar tudo dentro de uma forma. Essa é a versão que o Tiago conta, o pai Tiago, que todo mundo colocava como sendo então líder, né? Líder ali de uma casa religiosa, como se fosse um pai de santo. Eu digo como se fosse porque na verdade ele não era um pai de santo. Então, por mais que chamassem ele de pai de santo, ele não era, e ele também não se considerava um pai de santo, então ele era só um líder. E era um líder religioso porque tinham outras pessoas que frequentavam o lugar e também tem áudios com instruções ali que ele acaba dando para o Samuel vindos de uma entidade que teria falado com ele e assim ele passado o recado. Então, por mais que ele não se considerasse um pai de santo, ele tinha sim ali um certo poder, ali, ele tinha uma certa influência, ele tinha uma certa liderança religiosa dentro daquela casa que esses jovens que começaram sendo amigos começaram a frequentar. Até o dia 21 de janeiro, eles teriam frequentado esse local por 3 meses. Então, segundo o Tiago conta, quem acabou levando o Eric foi o Samuel e depois o Pablo acabou vindo junto e eles acabaram todos frequentando o mesmo lugar. O Tiago dizia que ele nunca foi um pai de santo, ele só gostava de cuidar das entidades dele, então ele tinha ali alguns altares, algumas coisas e por isso as pessoas diziam que ele era um pai de santo, mas que ele nunca desempenhou essa função. Ele sim aconselhava em questões a brigas e tal, e foi perguntado a ele se essa briga teria acontecido por causa da Vitória e ele disse que não sabia dizer porque ele não conhecia os dois tempo suficiente para poder dar essa resposta. Segundo a mãe, a mudança não foi só na questão de fazer desenhos, escrever frases estranhas nas paredes, não. O comportamento dele mudou, o jeito dele mudou e ele também parou de ir para a igreja. E ele teria dito aos pais que ele não ia mais para a igreja, ele não ia, eles frequentavam a igreja católica, porque ele estava conhecendo uma nova religião. Então ele fala, né, que estaria frequentando uma casa, que ele queria conhecer uma nova forma de religiosidade e tudo mais. E os pais naquele momento acharam que, bom, é um direito dele, ele quer conhecer, deixa ele conhecer, só que começaram a perceber que ele começou chegando cada dia mais tarde, talvez sentindo o cheiro de bebida, porque parece que tinha também bastante bebida envolvida nisso, e as coisas começaram a não dar muito certo em relação aos pais, que a gente percebe ali que tinha um cuidado bem grande ali em relação ao filho deles e com quem o filho deles andava. Isso tudo era muito recente, tá? Então os pais ainda estavam nessa fase de observar. Infelizmente, nessa fase de observar, as coisas já estavam começando a sair do controle. Porque no dia 21, ele teria saído para se encontrar com essas pessoas, tem até uma câmera de segurança, uma bermuda branca e uma camiseta preta, ele está saindo para ir justamente na casa do Tiago encontrar com os demais. Então teria acontecido esse jogo e segundo o que uma testemunha diz, é que em um certo horário o tal Samuel teria saído e buscado ali um objeto pérfuro cortante, uma faca, alguma coisa ali, agora o tamanho, essa coisa toda ninguém sabe, uma vez que nunca foi encontrado também. Aí o que se segue, assim, são várias narrativas, mas muitas narrativas mesmo. A primeira seria de que Eric queria sair da casa de religião e ele teria sido orientado a acender velas, então próximo a esse local onde ele seria encontrado futuramente, para que a proteção que as entidades davam para ele continuasse acontecendo e não se voltasse contra ele. Então ele teria ido até o local, uma confusão teria acontecido com esse tal Samuel
e a coisa teria saído de controle. Todos teriam ido juntos, incluindo o Pablo, o Thiago, todo mundo teria ido junto para esse lugar para fechar o corpo. Seria basicamente isso, fechar o corpo, ficar protegido, diversas coisas aí, chamem do que chamar. Eles acenderiam algumas velas, parece que tinha inclusive uma capela próxima, então tinha que ser próxima a esse local. E alguma coisa teria dado errado. Até então ninguém sabia direito o que era. Só que acontece que quando ele não volta no dia 21, os pais começam a ficar preocupados. Dá 8 horas, 8h30, 9 horas, 10 horas e cadê? E eles ligam então para a namorada dele, para a namorada do Eric, para a Vitória. A mãe atende o telefone, inclusive a mãe teria ligado também um pouco antes e perguntado do Eric, porque ela ia buscar o Eric. Era um domingo, então ela disse, bom, eu vou buscar o Eric para ficar aqui com a Vitória um pouquinho, tem problema? E é nesse momento que a mãe do Eric diz o seguinte, tem, porque ele desapareceu. Nessa hora a mãe, então, da Vitória diz o seguinte, Vitória, vocês não têm aquele negócio que vocês dividem, ela não sabia explicar muito bem, mas é GPS, que é a localização um do outro. Parece que os dois tinham esse combinado. Eles tinham a localização um do outro, porque podia ser perigoso ela andar sozinha, ele andar sozinho, eles acharam que era uma boa ideia. Nesse momento ela diz tenho, e eles puxam então a localização e verificam que está no meio do que seria aí uma mata. Só que o ponto de localização está parado, então ele não está se movimentando, não tem movimento. É nessa hora então que ligam para a família do Eric e mandam também essas informações para a irmã do Eric, a irmã de 27 anos do Eric, que puxa essa localização, avisa para a mãe, avisa para o pai, e a mãe já diz a seguinte frase, não é possível ele estar parado no meio de uma mata, o meu filho não está mais vivo. Ela não acreditava que ele estaria fazendo nada ali, porque não tinha movimentação. Então nessa hora eles reúnem ali várias pessoas, reúnem amigos, reúnem também um cunhado, que parece que era da polícia também, tinha muita gente ali empenhada em procurar pelo menino, empenhada em procurar pelo Eric, e porém parece que a chave de tudo isso acaba sendo a sogra do Eric, a mãe da Vitória. A Vitória teria ficado muito nervosa e a Vitória sabia que ele estaria com o Thiago, porque ele teria contado para a Vitória que ele estaria com o Thiago, que ele estaria com o Samuel e ele estaria com o Pablo. Nesse momento, elas teriam feito esse contorno aí na casa, né, na casa do Thiago, e nesse momento eles chamam, né, no portão, teriam chamado no portão do Thiago. O Thiago atende o portão, só que segundo depois a mãe conta em depoimento, a mãe da Vitória conta em depoimento à polícia, parece que ela tinha encontrado o Samuel um pouco antes de ir lá na casa do Thiago e teria visto ele com uma sacola, umas mochilas ali, como se ele estivesse carregando alguma coisa, todo sujo de terra. Depois ele teria ido dormir na casa do Thiago, e é isso que o Thiago conta pra ela, que ele teria dormido lá, que realmente o Eric tinha passado por lá, mas que 8h30 da noite, o horário que era combinado com os pais, ele já teria saído da casa dele. E segundo ele, foi assim que aconteceu. Ele não sabia que o Samuel tinha saído sozinho com o Eric da casa dele. Então ele continuou mantendo a versão de que, na verdade, tudo que aconteceu foi entre o Eric e o Samuel. Então cada vez mais a culpa tá caindo no Samuel. Só que a sogra do Eric teria visto realmente o Samuel carregando uma mochila, carregando algumas coisas, tinha informação de que ele estava sujo de lama por volta de 6h30 da manhã, depois ele teria voltado para o mato, quando ela encontra ele perto da capela e ele diz, eu estava colocando umas velas para minha proteção, todo sem graça, então não precisou de muita coisa. O próprio Samuel depois acaba chegando na casa do Thiago nesse mesmo dia, tá? Então já no dia 22, ele acaba então chegando na casa do Thiago e ele admite, ele diz que foi ele, que ele teria tirado a vida do Thiago e que ele ia mostrar onde estava, mas que a polícia teria que buscar ele lá para que ele pudesse levar. Acho que ele estava com um pouco de medo e que ele teria feito tudo sozinho, ninguém tinha nada a ver com isso e que ele mostraria onde estava o Eric. Samuel, então, de 20 anos de idade, fica aguardando a polícia. Tem aí pelo menos umas duas versões diferentes. A primeira é de que teria sido o Thiago que teria chamado a polícia, né, 190, para falar que o Samuel estava lá e que ele teria feito o que fez com o Eric. Depois o pai diz que isso era mentira. Inclusive tem uma entrevista com um policial que chega no local no dia 22. Quem orientou onde estaria o Eric teria sido o próprio Samuel, né? Então o Samuel teria apontado, colaborado e para ele estava tudo certo, ele não tinha remorso nenhum. Segundo o pai do Eric, a coisa não funcionou desse jeito. Quem chamou foi o cunhado dele, ou o amigo do cunhado dele, que era policial também, e que eles já tinham chegado
chegado lá antes da polícia. Agora, o que é verdade, não sei. O que se sabe é que no dia 22, então, ele é encontrado. Ele não estava enterrado, ele estava ali deitado no mato, estava vestido, tudo certo, não tinha vestígios de nada vermelho na roupa, então o que aconteceu pode não ter acontecido ali ou foi muito bem limpo, porque a coisa ali teria sido um pouco estranha, não tinha nenhum vestígio de nada e era uma coisa um pouco difícil, porque ele recebeu 21 golpes, gente, com uma faca, tá? Então ele teria recebido esses 21 golpes exatamente no dia 21. E aí a cronologia que foi levantada primeiro foi a seguinte: no dia 7, parece que teria acontecido uma briga entre Samuel e Eric, e esse 7 aparecia na parede dele. No dia 14, ele teria conversado com o Thiago em relação à briga que os dois tiveram e que ele queria se vingar. Ele queria tirar a vida do Eric. Então, uma entidade, ele teria conversado isso no dia 14 com o Thiago, mas Thiago incorporado ali com uma entidade. Essa entidade disse para ele que para ele conseguir fazer isso e ter a proteção e sair impune, ele precisava fazer exatamente em 7 dias. Então, dia 7 houve a briga, dia 14 ali a conversa com a entidade, que disse para ele que, então, em 7 dias, ele era a vida do Eric. Então, 21 era o que ele tinha na parede dele, 7, 14 e 21. Também tinha coisas de amor na parede, relacionados ali, o que parecia, pelo menos, né, o que parecia ser amor na parede. Depois, embaixo, tinha um olho desenhado. Aí vinha uma outra frase que dizia que ele não acreditava nas pessoas porque já mentiram para ele olhando nos olhos. Então tinham diversas coisas ali escritas, que a noite não tinha sido feita necessariamente para dormir sempre. Então tinham coisas que sempre deixava a história um pouco mais enigmática. Então começam as investigações desse caso de interface religiosa, onde as pessoas começam a ter várias desconfianças. Parece que os familiares do Eric em peso, assim como também a sogra, começaram a ir na porta do Thiago para que o Thiago falasse mais, para que o Thiago falasse isso, o pai Thiago, que seria o líder então aí desse grupo, falasse o que tinha acontecido naquele dia, quem mais estava envolvido, porque o Samuel era réu confesso. Quando a polícia chega e ele diz onde está o lugar, independente de para quem ele diz primeiro, ele já confessa que ele teria feito. E ele teria feito sozinho. Então ele confessa isso de cara. E logo no início, a polícia dá isso como resolvido. O caso foi resolvido, o réu é réu confesso, então já temos aqui um caso fechado. Só que os pais do Eric não acreditavam nisso. Eles acreditavam que tinha mais gente envolvida, porque eles não conseguiriam levar ele para tão longe, parece que era bem longe, o local de onde ele estaria, que seria a casa do Thiago, até esse local onde ele foi encontrado, que era próximo a uma árvore, muito próximo a uma fazenda chamada Fazenda Arizona. Então os pais ali do Eric tinham essa teoria de que não teria sido Samuel sozinho, que o Samuel não queria falar. E no começo Samuel assumiu tudo e tentou explicar que ele teria feito tudo sozinho, que nada teria partido do Thiago, nem de mais ninguém. Ele não teria tido ajuda do Thiago para absolutamente nada, ele teria feito tudo sozinho. Ele deu o depoimento para a polícia de forma fria. O policial teria ficado até um pouco assim aborrecido e disse até numa frase, logo que se encontra o Eric, que isso também era um fruto ali de muita bebedeira e utilização ali da verdinha. Então seria uma coisa como eles estavam ali meio loucos, né? E segundo a versão dele, também teria sido isso, porque o Samuel diz o seguinte: eles estariam juntos, eles estariam conversando e de repente ele tomou muita pinga, tanto um quanto o outro, os dois teriam tomado muita pinga e teriam brigado. E essa briga acabou saindo de controle e acabou como acabou. Só que ele nunca colocou o nome do Thiago no meio do que aconteceu. E se não fosse por um veículo de comunicação chamado Educadora Elimeira, ou Elimeira, tá? Que é como você encontra as matérias, depoimentos, os furos de reportagem, eles conseguem falar com o pai Thiago. O pai Thiago vai dar uma entrevista. Só que quando o pai Thiago dá essa entrevista por telefone, ele já não estava mais morando no Kill, ele disse que ele tinha precisado sair do local. Samuel já estava com prisão, já estava preso, né? Preso preventivamente. A coisa toda já estava quase encerrada, só que eles continuaram no caso, continuaram indo em cima,
e foram até o dia em que Tiago não vai ter muito para onde correr, também vai ser preso. Que no dia que teve uma audiência de junho, no dia 19 de junho, Tiago foi prestar depoimento nesse dia 19 e estava com uma mulher que teria dito que ia quebrar as câmeras, ficou lá xingando o pessoal que estava fazendo as gravações e depois o Tiago teria feito um sinalzinho ali, como se fosse o sinalzinho do capeta. E aquilo acabou sendo fotografado, né? O pessoal acaba capturando a imagem, não tem jeito. O dia 19 começa com o Tiago sendo apenas testemunha. Tiago, estava o Pablo, estava o Igor, estavam os pais ali do Eric, o pai e a mãe, estava também a sogra, tinham várias testemunhas de defesa, de acusação. E só que quando a audiência começa, tá escrito aqui nas fontes que eles poderiam e eles usariam materiais conseguidos então por essa rede Educação e Limeira. E por que isso? Porque eles teriam conseguido o que teria sido uma conversa entre o Samuel e esse pai Tiago. Na conversa, eles teriam dito um para o outro, eu não vou poder reproduzir aqui o que eles teriam dito. Depois vocês podem, inclusive, ir lá, vocês sabem onde, na rede vizinha, eu coloco para vocês aí como aconteceu esse áudio, onde era dito o seguinte: esse Samuel dizia para o Tiago, eu tirei a vida do Eric e agora o que eu faço? Ele teria dito o seguinte, o pai Tiago, agora você vai assumir tudo, você procura a polícia, você assume tudo. A mãe dela te viu com a sacola das coisas, então agora não tem mais como, o que você estava fazendo no meio do mato com aquelas coisas, o que deu em você. E ele diz, e agora, o que eu faço? Como coisas assim, não importa, tá, mas agora que deu errado, o que eu faço? Ele teria dito, agora você vai procurar a polícia, você vai até a delegacia, você vai procurar, você vai assumir o que você fez, ele teria dito, matou, e depois que você assumir tudo, e ele teria recebido, inclusive esse pai, Tiago, teria dito o seguinte para o Samuel, que a entidade que teria ali conversado com ele teria dito que era para ele fazer exatamente isso, para ele se entregar. Ele se entregando era para ele ficar tranquilo que a entidade cuidaria de todo o resto, mas ele precisava se entregar e confessar. E foi exatamente o que o Samuel fez. Inclusive, no mesmo áudio, ele diz, só que eu não tenho como ir na delegacia hoje porque eu estou sem carro. Ele diz, vem para minha casa e aqui a gente resolve. E foi justamente essa a cena que a mãe, então, da Vitória acabou vendo, que foi quando ele acaba chegando na casa do Tiago, estava lá e ele orienta a polícia onde encontrar o Eric. Então as coisas estão começando a andar. Só que aí a gente para e pensa, tá, então por que ele está conversando e falando dessa forma com esse pai Tiago, se o pai Tiago não sabia de nada, né? O que teria sido acordado com essa entidade? Como essa história, ela está simplesmente virando para esse lado. E aí é quando a gente encontra também uma entrevista que foi feita com o próprio pai Tiago, dizendo que ele não sabia de nada, não tinha visto nada e a coisa não tinha acontecido desse jeito, não. Parece que ele servia de líder religioso, inclusive incorporava, trazia ali as mensagens dessa entidade. E é o que tudo indica aqui, pelo que foi colocado pelo Ministério Público, no dia 19 o processo tinha apenas um réu, que era o Samuel. Então o Samuel estava ali na dele, dizendo que foi só ele. Só que quando chegou na hora da audiência, o Tiago já estava lá, né, para poder prestar o depoimento dele, só que aí aconteceu uma reviravolta. É assim que eles colocam, acontece uma reviravolta, Tiago é colocado sim na história e a história contada faz com que então a prisão preventiva de Tiago seja decretada. Possivelmente, como não tem transcrição e nem nada relacionado a essa audiência, possivelmente o Samuel tenha dito que sim, que a orientação foi feita pelo pai Tiago. O pai Tiago então tem a sua prisão preventiva decretada e é efetuada a prisão dele no dia 20 de junho. Uma nova promotora, ela vai aditar o processo colocando ali a narrativa da seguinte forma: eles começam a frequentar esse lugar de pai Tiago, essa casa de religião de pai Tiago, e teria sido sim dentro de um ritual que tudo isso teria acontecido. E segundo o que se sustenta, pelo menos é o que a gente imagina com provas, e é por isso que a gente precisa colocar todo mundo como réu, ninguém aqui é acusado. O único que de fato confessou foi o próprio Samuel. Pai Tiago não confessou, mas segundo essa promotora, ele teria sido um mentor intelectual. Ele teria orientado Samuel de como fazer, mediante ao que teria acontecido no dia 14. Lembra que eu contei para vocês que houve uma briga, ele teria conversado com a entidade no dia 14. Por onde ele conversava com a entidade? Segundo o áudio, pelo próprio pai Tiago. E aí não dá, né, não cola você dizer, não fui eu que disse, né, foi a entidade que estava usando aqui o meu corpo. Então o Tiago é colocado nessa história porque o Tiago teria orientado tudo, essa entidade teria orientado, disse que ele tinha 7 dias para fazer, isso teria saído pela boca do Tiago. Se foi uma entidade
identidade ou não, isso a gente nunca vai saber, mas fato é que foi através de Tiago que as orientações teriam saído, e isso foi dito, foi mostrado, na verdade, em áudio lá no começo. Tá? Inclusive, quando ele fala que está recebendo ali a mensagem, então, da entidade para que o outro se entregue e conte a verdade que o resto a entidade faria, quem está falando é o pai Tiago, é a voz do pai Tiago. Então, é uma coisa complicada, não tem como tirar o Tiago dessa história. Segundo o que a promotora acredita, parece que Eric teria então comentado, até mesmo com a namorada, que ele queria sair de tudo aquilo, ela também não estava muito feliz com isso. Segundo a mãe, ele já tinha falado que ele ia dar um basta em tudo que estava acontecendo, ele não queria mais frequentar aquele lugar, não tinha sido legal, e ele teria dito que ele queria sair. Então, um certo pânico foi colocado no Eric de que, se ele saísse, as coisas poderiam se voltar contra ele, as entidades se voltariam contra ele, então eles teriam que fazer um ritual no mato, teriam que ir próximo ali ao que seria uma capela para acender umas velas, pedir permissão para poder sair e assim não ter ali uma certa, vamos colocar aí, uma certa revolta aí dessas entidades contra ele. E todos teriam saído juntos, teria saído Tiago, teria saído Pablo, teria saído Samuel e o Eric para acender essas velas. Tudo isso teria acontecido, só que antes disso, o Samuel teria ido buscar então as facas e colocado em uma mochila. Todos acabam então indo até esse local, só que Pablo acaba ficando com medo. Pablo fica para trás porque talvez soubesse, isso aí ninguém sabe, né? Mas talvez ali não estivesse muito confortável com a situação, não sabemos por quê, só que teria continuado tanto Tiago como Samuel. Quando eles chegaram próximo ao local e o rapaz teria baixado para acender a vela, eles teriam então golpeado ele 21 vezes, exatamente no dia 21, como a entidade teria dito para ele no dia 14 para fazer. E a gente somando, né? Vamos lá, 14 mais 7 é 21 e são 21 golpes também. Então, os dois teriam golpeado juntos. Depois, o que teria acontecido foi que eles teriam se dispersado, tanto Samuel como o Tiago, só que o Tiago, ele faz o seguinte, ele teria recolhido as coisas, bolsas, velas e tudo mais. A faca utilizada teriam jogado em algum canto, porque ninguém nunca encontrou, mas tinham outras coisas dentro dessa mochila que primeiro teria saído com o Tiago. Depois quem acabou ficando com essa mochila foi o Samuel. Então o Samuel fica com a mochila e é por isso que a mãe da Vitória o vê próximo à capela com a mochila. Então, quando ele fala com a mãe da Vitória, ele já tinha feito. O Eric, quando é encontrado, já estava em rigidez cadavérica, então isso também provava um pouco o tempo que isso teria acontecido e as coisas parece que foram se desenrolando de outro jeito durante a audiência e Tiago acaba sendo colocado. O que a promotora faz também é retirar a ocultação, porque eles teriam colocado ocultação, mas ela teria deixado ali como motivo torpe, né? Porque também tem a questão toda de impossibilidade a defesa da vítima e ter feito uma coisa sem nenhum motivo relevante. Ele não teve como se defender porque, pelo que eles conseguiram ali avaliar, ele estaria de costas quando isso aconteceu, então tudo isso teria sido de costas, complicada essa situação. E ela coloca o Samuel então como sendo o executor, mas ela também coloca o Tiago como sendo o mentor intelectual. Dia 20 de junho, mais conhecido então como pai Tiago, é preso. Ele é preso, levado, o depoimento dele é tomado e por algum motivo em agosto e tiveram recursos que foram sendo levados para ver se aceitavam esse novo processo, para ver se aceitavam algumas coisas ali que tinham sido modificadas. Esses elementos foram colocados em outros tribunais ali para ver se dava tudo certo. Foi pedido também o HC para ver se tirava o Tiago da cadeia, mas não tiraram. O que eles foram, que eu percebi que foi sendo feito pela mídia, foi tirar os sobrenomes dessas pessoas, para que não fosse facilmente reconhecido. Também teve um pedido especial para que o Tiago ficasse em uma cela especial, que ele não sofresse nenhum tipo de represália, entre outras coisas, e foi dito que não, né? O habeas corpus foi negado, inclusive foi até a última instância e foi negado, porque a maior parte das pessoas que estavam ali junto com ele tinham feito, então não tinha por que ele ficar numa cela especial. A defesa do Tiago também pediu em agosto um exame de sanidade, então talvez eles queiram usar um certo delírio, tentem provar aí que ele tem algum tipo de problema, né, de ordem mental e que colocou ele nessa situação, que ele poderia estar delirando ou vendo coisas, e até aonde eu fui, até onde as pesquisas elas me levaram, você tem a resposta. Então, e é colocado também pela promotora na nova denúncia que isso teria acontecido sim em um contexto de ritual, porque ele deixaria então a religião e teria sido dito que eles não se responsabilizariam pelo que acontecesse com ele a partir do momento em que ele deixou a
a religião. Ela foi trabalhando com os elementos que se apresentaram e também com as provas que foram se apresentando. Querendo ou não, gente, era a voz do Tiago, querendo ou não, era a voz do Samuel. A coisa estava toda explícita ali. Depois vocês visitem a rede vizinha que vocês vão ver que não tem muita dúvida aí. A questão é saber se realmente foi apenas só os dois também, o que eu acredito que sim. O pai também fala sobre um carro, como se de repente eles pudessem ter transportado ele de carro. Agora, como o pai dele chegou a essa conclusão, isso não foi explicado, eles apenas vieram com essa versão, porque parece que a sogra acabou indo na casa do Tiago e dito para o Tiago que ela queria explicações sobre o carro. Porque o Tiago está explicando que ele precisou sair, inclusive do Kiel, porque não deu para continuar morando lá, sair de lá por um tempo, porque todo dia eles estavam lá, enfim, no portão dele, chegaram até mesmo a pedir a cabeça dele, esse tipo de coisa, então ele precisou sair de lá. Durante também o dia 19 de junho, que foi quando aconteceu essa audiência, teria tido uma confusão ali com os jornalistas do Elimeira. Uma pessoa que estava com o Tiago começou a falar que eles não tinham permissão para filmar, eles não tinham permissão para nada, eles disseram que tinham sim, porque eles eram a imprensa, começaram a discutir e depois teve aquela cena toda do Tiago fazendo ali o sinalzinho, né, o sinalzinho do capeta. Então, nesse momento ele também foi visto, né, porque a gente acaba vendo ele com algumas roupas ritualísticas, a gente também consegue ver ele com algumas outras roupas. Nesse dia ele estava mais básico, ele estava de calça jeans, então é muito mais fácil reconhecê-lo. Desde o início, quando eu comecei a ler essa história, e você precisa ir um pouco mais a fundo para você ter ali um pouco de direção. Isso aconteceu em duas pessoas, não foi apenas uma. Se isso não é de repente uma certa intolerância em relação à religião da pessoa, só que não, mais uma vez eu fui procurar vozes, né? Porque até então, mesmo muitas vezes denúncias que são feitas, feitas pelo Ministério Público ou entregues ao Ministério Público podem estar contaminadas. Então a gente nunca pode ter certeza. E a certeza mesmo só se tem no julgamento. Porque às vezes tem 1 milhão de provas, 1 milhão de coisas, pessoas que assumem e chega, né, nos 45 do segundo tempo, que é o júri popular, e a coisa toda sai de controle e começam a aparecer provas e testemunhas que ninguém nunca ouviu falar. Muita gente fala que viu, tá? Tem muitas testemunhas oculares que não se identificam, pelo menos não se identificam pela Elimeira, tá? Não falaram com a Elimeira, mas não deram seus nomes, não deixaram divulgar quem eram. Possivelmente essas pessoas serão sim arroladas, irão se apresentar como testemunhas num futuro julgamento, num futuro júri popular, porque terá um júri popular. Afinal de contas, tem um réu, né? Tem um réu confesso, pelo menos um réu confesso. E, segundo a nova denúncia, também tem Tiago agora como sendo mentor intelectual. Então, provavelmente os dois estarão juntos aí em um júri popular. Só que esse júri popular, eu pesquisei, não tem nada marcado ainda, não tem nada sobre esse assunto. E aí eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Se vocês são da região, se vocês conhecem esse caso, se tem mais coisas que vocês querem completar aqui, ou se vocês sabem de mais alguma coisa que não foi colocado aqui, eu tenho que dizer para vocês que a cobertura ela não foi uma cobertura feita assim quase passo a passo, não, é uma coisa que meio que de quebra-cabeça para trazer esse caso para vocês, porque teve um problema no meio disso. A mãe do Eric acabou se irritando, tá? Acabou se irritando com Cidade Alerta, porque eles estavam falando sobre ritual, estavam falando que o filho dela participava de um grupo ali, um culto, alguma coisa que lembrava mais um ocultismo, alguma coisa assim, e ela teria ficado aborrecida dizendo que ela não queria que ficassem falando desse jeito, porque afinal de contas ele era católico, ele era de religião, ele foi criado dentro da religião, que aquelas coisas não eram verdade, que ela conhecia o filho dela, que isso era tudo muito de começo e não foi o que se apresentou, tá? O que foi se apresentando ali também em relação a ele é que sim, ele participava disso, que sim, que ele participava. Agora, por quanto tempo ele participou, como funcionava isso aí dentro, não dá para saber. Uma vez que o Tiago diz que nem mesmo pai de santo ele era. Mas não é o que as outras pessoas têm a dizer. Tem muitas testemunhas que dizem que sim, que ali era uma casa que tinha ele como sendo o líder religioso. Então provavelmente esse júri popular vai ser, sim, uma boa batalha de narrativas, tendo muitas testemunhas contra, testemunhas a favor. Inclusive, parece até que teve uma certa coisa envolvendo animais que acabaram aparecendo como formas de protesto aí em relação ao pai Tiago, e tudo isso aí foi se desenrolando. Agora, o que de tudo isso vai ser aproveitado, o que de todas essas coisas vai ser aproveitadas no júri popular, nós só saberemos no júri popular. E se todos vão acabar aguardando seus julgamentos presos. E ambos estavam presos. Agora, se você é da região, você sabe de mais informação e pode colocar aqui, pode me ajudar a completar esse caso, eu vou agradecer bastante, porque esse é um caso que eu decidi que eu quero seguir, porque eu achei esse caso muito interessante. Inclusive, eu achei
que devido ao contexto de todo esse caso, nem todo mundo quis fazer a cobertura. E normalmente, quando são casos que envolve esse pano de fundo aí, envolve esse pano de fundo um pouquinho mais ali pro lado do ritualístico ou pro lado de uma seita, as pessoas têm um certo receio, talvez ali um certo medo, até mesmo um medo religioso, né? Um medo de que alguma coisa se volte contra elas, e isso eu sinto um certo receio até mesmo vindo pela mídia. Tem aquele primeiro, né? Aquela primeira notícia que acaba chamando muita atenção, mas depois parece que vai se dissipando. E a forma com que se investiga também é um pouquinho diferente. No caso do Eric, não, porque o pai do Eric ali tinha familiares que eram da polícia, então a gente já pode confiar um pouco mais na investigação. Só é preciso, claro, respeitar também o contraditório, porque a gente não sabe qual é a versão do Thiago, a gente não sabe, só que mais uma vez, né? Eles já estão pedindo exame ali para saber como é que tá a sanidade dele, porque querendo ou não, eles sabem que existe um áudio onde o Thiago está falando, e é a voz do Thiago. Então, é complicado, porque é uma prova. Querendo ou não, é uma prova. Agora, essa questão de cadeia de custódia, essa coisa toda entra no júri popular. Eu sei que para a mãe pode ser uma questão, né, essa questão toda de ritual. Jovens experimentam coisas, jovens procuram coisas novas. A questão não é procurar coisas novas, tampouco porque ele estava indo em uma religião diferente, mas sim você saber a procedência disso. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você tem 16 anos, porque às vezes nem tudo que parece uma pessoa pode fingir com facilidade que de repente é uma outra coisa que está falando pela boca dele, assim como pode ter acontecido com o próprio Samuel. Então é toda uma dinâmica, porque o Samuel também, quando ele entra em contato com o Thiago, ele quer saber informações da entidade. Ele quer que a entidade diga para ele o que ele tem que fazer. Então, de certo modo, a gente pode também presumir que tanto o Eric como o Samuel acreditavam no que saía da boca do Thiago através ali, ou melhor, né, o que a entidade falava através da boca do Thiago. Então, vocês conseguem entender como tudo isso se torna complexo quando você pega pessoas que você não sabe se são realmente líderes religiosos, seja do culto que for, você precisa ter muita certeza. Isso acontece em todas as religiões, tá? Em todas as religiões você precisa ter certeza. Não era o que o Thiago fazia, ou a casa que o Thiago frequentava, ou a fé que ele professava. Não, é justamente o Thiago, a pessoa dele. E se você estiver falando com um cara que, sei lá, ele pode ter um problema. E se de repente você tem uma pessoa ali que ouve vozes, né? Um problema de ordem mental, ele ouve vozes, ele acha que aquilo é uma entidade que está falando com ele, tem um monte de gente que está ajudando com aquilo. Ou se de repente ele viu essa cena, ele achou bonita e ele está tentando replicar porque ele tem também um outro, né, alguma outra desordem ali de ordem mental, que pode ser ou não uma doença, mas que aquilo deixava ele ali inflado por ser ali, né, considerado um líder e falar com entidades. Tem de tudo nesse mundo. Eu acredito que foi um ritual, aí você precisa definir o que seria um ritual. Porque existem rituais diferentes para fés diferentes, para pessoas diferentes, depende, você precisa ritual, uma palavra muito, mas muito abrangente. De repente o Thiago, ele simplesmente gostava desse papel, gostava do papel de repente um dia ele viu uma pessoa ali recebendo uma entidade, ele viu e ele quis fazer aquilo, só que isso não é assim que funciona, você precisa, enfim, ter diversos estudos, diversas orientações, ele pode ter tentado copiar. Quando ele viu que tinham pessoas gostando, ele foi levando aquilo pra frente e de repente teve algum momento que isso deu até mesmo um nó na cabeça dele. Não dá pra gente saber até onde isso foi real, não dá pra saber mesmo, e pode ter sido até mesmo alguma coisa é aquilo. Quando você procura, você pode encontrar e de repente o que vai falar pela sua boca você não consegue controlar o que é. Então tem uma mistura aí que acaba dividindo opiniões? Claro que tem. Na minha opinião, se você se predispõe a fazer isso, né? Se você se predispõe a se colocar a serviço, colocar o seu corpo a serviço de uma entidade para que ela fale pela sua boca, se der alguma coisa errada, obviamente quem vai pagar é você, porque não tem como colocar um espírito na cadeia. Então, qualquer informação que vocês tiverem, se sair alguma coisa nova, se vocês são da região de Limeira, São Paulo, saírem notícias novas, notícias locais, normalmente sai mais notícias quando é da localidade, me marquem, tá? Me marquem para que eu fique a par das notícias que estão saindo. Me mandem, comentem e, claro, tanto os pais, tá? Os pais do Eric ou o advogado que representa os
pais do Eric, assim como também as defesas. Se quiserem aí entrar em contato, fiquem à vontade. Comentem se vocês conheciam esse caso, se vocês moravam próximo à região de Limeira, se vocês lembram de tudo isso, se vocês conheciam o pai Thiago, se vocês conheciam Samuel. Coloquem aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo.